Que Deus abençoe aí. Tenha uma hora de muita luz, de muita paz aí, viu, pessoal? Até. Obrigado, Antônio. Tchauzinho. Tchau, meus amigos e amigas. Tchau, Antônio. Melhor. Então, vamos nós elevarmos o nosso pensamento em prece, agradecendo pela oportunidade da continuidade do estudo. Tem alguns que ficam, outros que não, outros que chegam, e nós ficamos muito felizes em termos esta oportunidade. Agradecemos à equipe espiritual do nosso cantinho, todo o amparo que nos é oferecido. Sabemos da visita dos espíritos amigos aos nossos lares, aqueles que estão aqui no estudo, com certeza recebem o amparo da equipe espiritual. E sem mais delongas, nós deixamos a nossa prece de Pai Nosso, entregue lá na sala 1, né, em benefício do irmão mais necessitado, abrindo assim a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Desculpem, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então, só para a gente relembrar, né? Desculpem aqui a abertura de boca, mas é um momento que sempre acontece isso. Nós estamos estudando atualmente o capítulo 25 do Livro dos Médiuns, que é ligado à lição 38, né, faixas, né, que o Emmanuel escreveu no livro Seara dos Médiuns, né, faixas vibratórias, e, na verdade, são os dois últimos itens deste capítulo que estão ligados diretamente lá com essa com esse capítulo, né, desculpa, com a lição 38 do livro Seara dos Médiuns. Eu só queria lembrar, eu não estou conseguindo achar aqui qual que era o número da pergunta do item 284, acho que era 50, 51. Eu marquei a 51. Agora 51, eu não sei. Né? Isso. Então tá. Espera um pouquinho. Que coisa, hein? Eu não marquei a 51. Eu marquei a 50. Talvez acho que ficou alguma coisa que eu ia falar. Não sei se esgotou tudo ou é para discutir mais. Então vamos ler de novo a 50? Vamos lá. Aí depois a gente já passa, se tiver tudo acertado, a gente já passa direto por ela. O espírito de uma pessoa viva não poderia ser constrangido por outro espírito a vir e falar, como sucede com os espíritos errantes. Entre os espíritos, sejam de mortos ou de vivos, só existe uma supremacia, a que resulta da superioridade moral. Por outro lado, deveis compreender que um espírito superior jamais apoiaria uma indiscrição tão covarde. Muito bem. Antes de você ler a observação, né? Então, quando Kardec, né, e na nossa tradução é colocado os espíritos errantes,
Os espíritos errantes são aqueles que estão na erraticidade, que para nós chamamos de plano espiritual, ou seja, eles são espíritos livres da carne, livres do corpo físico, né? Então, são espíritos que estão ainda na condição de espíritos que precisam reencarnar. E a pergunta é bem séria, né? Porque poderia o espírito de uma pessoa viva ser constrangido por outro espírito a fazer isso? Bom, a resposta, né, é a daquela sobre a questão da superioridade moral, né? Acontece que essa superioridade moral, né, embora que os bons espíritos nunca, né, se é um bom espírito, ele nunca vai impor a um outro espírito ainda mais encarnado, né, a vir dar uma comunicação, né? Ele não ia impor isso para o espírito, um espírito mais elevado. Agora, um espírito que não é tão elevado, mas é superior àquele que está encarnado. Superior é relativamente, óbvio. Poderia fazer isso? Até poderia. Mas aí a pergunta que a gente vai fazer, né, é assim: bom, sim, ele poderia impor ao outro a sua vontade, porque ele é superior àquele espírito que está encarnado. Ele tem que ter conhecimento de como fazer para retirar o espírito do corpo, né? Ele está falando de constrangimento, obrigação, né? Então, ele tem que ter esse tipo de conhecimento, esse tipo de capacidade de realização, né? E teria que contar com um médium que lhe seja afim. E aí a gente começa a se perguntar, ora, qual que é o objetivo da comunicação mediúnica? Bom, quando os espíritos nos trouxeram o conhecimento, né, sobre a comunicabilidade dos espíritos, sobre sermos espíritos atualmente encarnados e depois vamos desencarnar, podemos nos comunicar e depois vamos voltar novamente, a ideia é que a mediunidade seja colocada ao bem de todos. Ora, quando um espírito constrange o outro a fazer uma coisa que ele não deseja, sem que haja um fim útil e conhecido e necessário para a grande maioria, né, por exemplo, para ensinar à humanidade alguma coisa, pode até haver este constrangimento. Mas espera-se que isso não ocorra, né? Então, um espírito superior não vai fazer isso. Mas ele pode, se ele desejar, ele consegue fazer. Ele adormece a pessoa, né? E ajuda ela a sair do corpo físico e a leva para conversar. É possível. Ok? Então, é possível? É. Mas ele fala assim, nunca que um espírito, né, dessa categoria, espírito superior, ia prestar, né, apoio a uma indiscrição tão covarde, né, que é como está escrito aqui no meu. Aí o Kardec faz uma nota. Agora a Lisete lê a nota, por favor. Observação. Este abuso de confiança seria realmente uma ação má. Entretanto, não produziria qualquer resultado,
visto não haver meio de arrancar-se um segredo que o espírito queira guardar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, confessasse o que em outras circunstâncias calaria. Uma pessoa que saber por esse meio de um de seus parentes se o testamento feito por este último era a seu favor. O espírito respondeu: sim, minha cara sobrinha, e terás em breve a prova. Era verdade, mas poucos dias depois o parente destruiu o seu testamento e teve a malícia de dar ciência do fato à interessada, sem, entretanto, saber que havia sido evocado. Um sentimento instintivo o levou, sem dúvida, a executar a resolução que seu espírito tomara, de acordo com a pergunta que lhe fora feita. Há covardia em perguntar-se ao espírito de um morto ou de um vivo o que não se ousaria perguntar à sua pessoa. Covardia essa que nem mesmo tem por compensação o resultado que se pretende. Então, o que a gente quer perguntar para uma pessoa viva? Evocando, trazendo o seu espírito livre. Não é? Eu, particularmente, não consigo ver serventia nenhuma. Não tem necessidade nenhuma de ninguém, de nenhum espírito, eu fazer uso dessa, entre aspas, né, artimanha. Por que eu não vou conversar diretamente com a pessoa? Não é? Eu poderia. Ó, se eu estou no seu testamento, não, você não está. Né? Isso, não é isso que eu quero ouvir. Aí eu evoco o espírito, ele vem, e aí eu faço a pergunta para ele. E ele sabe que está sendo perguntado por uma pessoa, que é das, e responde positivamente, como foi o caso aqui. Mas depois ele mudou. Simples assim. Né? Por quê? Porque está se vendo o aspecto material da vida. Quando a mediunidade, os ensinamentos que nos são colocados a nosso favor, né, são ensinamentos que trazem bem para o espírito imortal. Esse é o ponto. Muito bem, era isso que eu queria falar. Dúvidas? Comentários? Muito bem, então vamos em frente. Questão 51. Pode-se evocar um espírito cujo corpo ainda se ache no ventre materno? Não. Sabeis perfeitamente que nesse momento ele se acha em estado de completa perturbação. Observação. Uhum. A encarnação só se torna definitiva no momento em que a criança respira. Porém, desde a concepção do corpo, o espírito designado para animá-lo é tomado por uma espécie de perturbação que aumenta à medida que o nascimento se aproxima, tirando-lhe a consciência de si mesmo e, por conseguinte, a faculdade de responder. Veja-se o Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corporal, União da Alma ao Corpo, questão 344. Isso. Qual que é o ponto-chave, né, na reencarnação, quando a gente vai reencarnar? Nos é dada a oportunidade de recomeçar. Trazemos as nossas tendências do passado. Trazemos. Né? Entretanto, aquele conhecimento total
quem eu fui no passado, quem foi a minha esposa, quem foi o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, se eu nasci, né, numa outra vida, na mesma pessoa, e assim por diante. Tudo isso daí é irrelevante no sentido, né, da nova encarnação. Por quê? Até no nosso cantinho tem uma música muito bonita, né? Que é aquela de papel em branco, né? Em que você vai reescrever a sua história, né? Então, efetivamente, nós temos a bênção do esquecimento. E esse esquecimento, ele tem que ser tal, né, que nos faça voltar a ser criança, exatamente para, nessa nova vida, sob a influência do lar em que vivemos, que se busca, se tenta que seja uma influência benéfica, não só dos pais, mas dos irmãos e todos aqueles que vão receber o novo espírito chegando ali no grupo familiar, né? Tudo isso vai facilitar ao espírito recomeçar, reescrever a sua história. Mais do que isso, é importante a gente entender, né, que necessariamente ele vai passar por todos os estágios, né, de adaptação ao novo corpo. Por quê? Porque nem tudo está completamente formado. Quando a gente pega um recém-nascido pré-termo, como eles falam, né, que é uma criança que nasce antes dos 9 meses, né, e quanto mais cedo ele estiver, mais menos completo está o arcabouço físico. E a criança tem muitos problemas para continuar, né, nessa fase da vida e chegar a ser uma criança completamente sem problemas. Por exemplo, um dos pontos mais difíceis é exatamente o controle automático, né? O controle da respiração e da temperatura corporal. Então, você tem que formar no novo sistema nervoso as ligações e tudo. Então, esse estado de perturbação ocorre. E nessa situação, o espírito não estará em condições de responder a nenhuma pergunta. Comentários? Muito bem. Então, vamos em frente. Questão 52. Um espírito mistificador poderia tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? Sem a menor dúvida. E isso acontece com frequência, principalmente quando a intenção do evocador não é pura. Aliás, a evocação das pessoas vivas só tem interesse como estudo psicológico. Convém que vos abstenhais de fazê-lo, sempre que não tiverdes em vista um resultado instrutivo. Observação. Se a evocação dos espíritos errantes nem sempre dá resultado, conforme a expressão usada por eles, muito menos resultado dará a evocação dos que estão encarnados. É sobretudo nessas ocasiões que os espíritos mistificadores se apresentam em lugar dos evocados. Ou seja, quer ser enganado? Me engana que eu gosto. Não é? Os espíritos foram bastante claros em dizer assim: você está fazendo um estudo realmente bom, com fim instrutivo,
Muito bem, então, você até pode fazer esse experimento, mas tem que ser de comum acordo com o espírito que está sendo evocado, certo? Porque senão irá, você chama o João e aparece um João para você. E um João até que sabe algumas coisas do João real, encarnado lá, que está dormindo ou está fazendo as coisas dele, né? E aí responde algumas coisas, e a gente, viu, deu certo. Me engana que eu gosto. Então, os espíritos estão alertando e dizendo, não faça isso. Não é bom. Vamos lá. Questão 53. A evocação de uma pessoa viva terá algum inconveniente? Nem sempre é isenta de perigo. Vai depender das condições em que se ache a pessoa evocada, porque se estiver doente, a evocação poderá aumentar os seus sofrimentos. Pois é. De novo, vem a pergunta, o que você deseja, né, com a evocação de uma pessoa viva? Digamos que a pessoa está doente, você sabe que ela está doente. Por que chamá-lo? Para saber, e aí, está melhor? Vai visitar, abraça, né? Ajuda muito mais elegante do que chamar o espírito dessa pessoa, né, para responder a qualquer pergunta. Faz sentido isso não, né? Então, ele fala, olha, não vale a pena. Vamos em frente. Questão 54. Em caso, será mais inconveniente a evocação de uma pessoa? Em que caso será mais inconveniente a evocação de uma pessoa? Não convém evocar as crianças de tenra idade, nem as pessoas gravemente doentes, nem ainda os velhos enfermos. Em suma, ela pode ter inconvenientes todas as vezes que o corpo esteja muito enfraquecido. Observação. A brusca suspensão das faculdades intelectuais durante o estado de vigília também poderia oferecer perigo se a pessoa nesse momento precisasse de toda a sua presença de espírito. Certo? Ou seja, eu estou em perigo. E a evocação pode ser de tal forma forte que eu tenha que me ausentar para ir para lá. Eu vou ficar com o corpo em perigo. É isso que o Kardec está falando aqui. Certo? E a espiritualidade está dizendo, olha, se você realmente vai evocar uma pessoa viva, não se deve evocar crianças, ainda mais em tenra idade. Né? Por quê? Porque esse espírito está agora afastado do seu conhecimento de vida anterior. E não é bom chamá-lo para lembrar-se de coisas da vida anterior, porque pode perturbá-lo lá para frente. Então tem que tomar muito cuidado com essa situação, né? Vamos em frente. Questão 55. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo, embora ausente, experimenta fadiga em consequência do trabalho a que se entrega seu espírito. Uma pessoa que se encontrava nesse estado e que pretendia que seu corpo se fatigava, respondeu assim a essa pergunta: meu espírito é como um balão cativo preso a um poste. Meu corpo é o poste, que é sacudido pelas oscilações do balão. Ele está querendo dizer assim, você, na evocação que você faz, quando o espírito sai do corpo, ele pode trazer algum mal ao seu corpo físico? Ele está falando assim, olha, é como se eu estivesse preso a um poste.
E é natural que toda vez que o balão tenta subir, ele, né, vai dar um tranco no poste. E ele fala assim, né, o poste, né, é o corpo, né? E o meu espírito é como o balão cativo, que está preso ali àquele corpo. Então, toda vez que há esse abalo, né, do balão, o poste vai se abalar. Ou seja, se acontecer alguma coisa, né, ao espírito, né, ou ao corpo, vai abalar um ao outro. Muito bem, vamos em frente. Questão 56. Já que a evocação das pessoas vivas pode ter inconvenientes quando feita sem preocupação, não haverá perigo quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado e que poderia não se encontrar em condições favoráveis? Não, as circunstâncias não são as mesmas. Ele só virá se estiver em condições de fazê-lo. Aliás, eu já não vos disse que perguntasseis, antes de fazer uma evocação, se ela é possível? Então, primeiro, de novo, qual que é o intuito que você tem em evocar uma pessoa viva? Primeira coisa. Certo? Segunda coisa, é possível fazer essa evocação? Você tem que estar, lembra, no trabalho mediúnico, mesmo que você esteja realizando uma sessão de psicografia somente na sua casa, do jeito que o Kardec falava que era para fazer, né? Você tem que estar na companhia do seu anjo de guarda, ou de um espírito protetor, um espírito benfazejo, né? E você saber que você está se comunicando com ele, ou seja, é possível chamar tal pessoa? Se ele falar não é possível, não evoca, para não ser enganado. Se for possível, esse espírito pode tentar auxiliar, né, em trazer o espírito que está encarnado até a reunião onde vai ocorrer ali a conversa, a manifestação. Simples assim, né? Tudo depende da importância e do aprendizado que se tirar, né, dessa situação. Vamos em frente? Questão 57. Quando nos momentos mais impróprios sentimos irresistível vontade de dormir, isto não se deverá ao fato de estarmos sendo evocados em algum lugar? Pode, sem dúvida, acontecer que assim seja. Na maioria das vezes, porém, trata-se de mero efeito físico, seja porque o corpo tenha necessidade de repousar, seja porque o espírito precise da sua liberdade. Observação. Uma senhora que conhecemos médium teve um dia a ideia de evocar o espírito de seu neto, que dormia no mesmo quarto. A identidade foi comprovada pela linguagem, pelas expressões habituais da criança e pela narração exatíssima de muitas coisas que lhe tinham acontecido no colégio. Mas ainda uma circunstância veio confirmá-la. De repente, a mão da médium para em meio de uma frase, sem que lhe seja possível obter alguma coisa. Nesse momento, a criança, meio despertada, virou-se várias vezes em sua cama. Alguns instantes depois, tendo novamente adormecido, a mão da médium começou a mover-se outra vez, continuando a conversa interrompida. A evocação das pessoas vivas, feita em boas condições,
prova de maneira incontestável a ação distinta do espírito e do corpo, e, por conseguinte, a existência de um princípio inteligente independente da matéria. Veja-se a Revista Espírita de 1860, muitos exemplos notáveis de evocação de pessoas vivas. Muito bem. É importante essa última pergunta, né? Porque, bom, já foi dito, olha, né? Tem algum fim útil você evocar essa pessoa? Tem. Tá bom. Então, né? Pode evocar. É possível evocar? Sim. O sono, né? Pode ser provocado? Ou se a gente está com aquele sono danado, assim, que nem acontece quando eu sento ali em frente à televisão, certo? Para me desligar das coisas. Quando eu faço isso, né? Eu tenho certeza que o pessoal vai lá, me pega e me leva para conversar em outros lugares, tudo porque eu estou fazendo uma boa ação, né? Aí os espíritos falam assim, pode ser isso sim, mas às vezes você está morto de cansado e o seu corpo precisa de repouso, não é? Que é o que, na verdade, acontece na maioria das vezes, né? Então, agora, pode acontecer de você ser levado a dormir e ser chamado e levado a um determinado local? Pode, sempre pode, né? E aí ele dá esse exemplo, né, dessa senhora, que era médium de psicografia, né? E, em princípio, evocou o espírito do neto. E ele veio e respondeu a um monte de perguntas, né? Com certeza, o espírito guia da médium, né, agiu sobre o espírito da criança. Tem importância isso daí? Como um fato, sim. Por quê? Porque o fato de parar a comunicação enquanto o corpo se mexia na cama, e quando isso acontece, o espírito tem que estar presente, o espírito dono daquele corpo tem que estar presente, né? Aí você prova que há alguma coisa inteligente, que nós chamamos de espírito, né, comanda aquele corpo físico. É uma prova bastante contundente de que nós não somos um mero acaso. Não somos frutos de um mero acaso, né? O corpo físico ele não tem vida à toa. Alguma coisa coloca vida nele, né? E nós chamamos isso de espírito. Muito bem? Vamos. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Eu só fiquei pensando quando ele fala de um motivo psicológico, né? Aí eu pensei não no chamar, né, no médium, mas na hipnose, né? Não precisa, talvez, É, né? exato. É um estudo psicológico, né? Na verdade, você pode fazer isso. Mas a hipnose, ela precisa que haja o contato do hipnotizador e do hipnotizado, ou da pessoa ser hipnotizada, Sim. não é? É isso que eu acho, que não tem necessidade de
ter um médium para, né, evocar, é o que eles sempre falam, por que que você quer fazer isso, né? É, Que você sabe que a pessoa está viva, quer dizer, qual o motivo é esse de você querer evocar essa pessoa? Então, então, aí, esse que é por uma parte psicológica e tem outros meios, né, de usar, não precisa é. esse tipo Então, de educação. tem uma coisa interessante, eu estava lendo um livro há muitos anos atrás, quando essa história de viagem astral começou a acontecer e todo mundo falava, né, experiências fora do corpo, out of the body experience, né? Ou aquelas experiências de quase morte que ocorre, que hoje em dia teve publicação tem um médico inglês que tem trazido muita elucidação a esse respeito. Ele estudou e colocou e vamos dizer assim, as indicações dele têm sido utilizadas aí por médicos em todas as partes do mundo, né, para auxiliar a pessoa nessas situações de experiência de quase morte, né? Então, eu estava lendo um livro em que o pessoal estava querendo, será que realmente é verdadeiro isso? Será que o espírito sai do corpo mesmo? Será que a gente tem ação sobre esse espírito, como que é? Ou o espírito consegue agir sobre nós, né? E aí, dois amigos combinaram, né, um experimento assim. Um ia sair do corpo físico sem avisar o outro, né? E aí ia chegar nele e ia dar um beliscão nele, nesse amigo. Então, o que ia sair do corpo ia sair para dar um beliscão, né? E fizeram esse experimento, mas o cara nem lembrava mais que o outro dia disse que ia dar um beliscão nele, né? E aí ele recebeu um beliscão. E o beliscão ficou marcado no corpo do cara, né? Então, essas experiências continuam sendo feitas por pessoas assim que quer comprovar, realmente tem espírito, realmente tem alguma coisa que, né? Então, naquela época do Kardec, ainda mais eu acho que se faziam experimentos, né, como esses daqui. É o que eu penso. E eu acho que nos processos hipnóticos, né, a ideia seria também fazer com que o espírito adormecesse e fosse se comunicar em outro lugar. É um experimento. Pode ser feito. Por isso que ele falou, são estudos psicológicos, né? É como eu penso. Mais alguma coisa? Não? Então, agora nós chegamos naquele item, né, que o Emmanuel tratou no livro Seara dos Médiuns, né, que se chama Telegrafia Humana, que seria a transmissão do pensamento, né? A ideia da telegrafia, né, o telégrafo na época do Kardec era um dos meios mais importantes de comunicação, que, aliás, até 50 anos atrás era um dos meios mais normais, né, de você avisar rapidamente uma pessoa sobre algum assunto que tivesse ocorrido há 50, 60 anos atrás, né? Eu avisava a Sônia de que eu queria conversar com ela, mandando um telegrama para ela. Eu morava aqui em Campinas e ela lá em Florianópolis.
Aí ela ia para a casa do irmão para receber o telefonema, eu ia para o apartamento do Luiz Otávio, que tinha o telefone, e aí eu ligava para ela, ou se era o dia dela ligar, ela me avisava, aí ela ligava. Era assim. Então, a palavra telegrafia aqui, ela tem tudo a ver com o telégrafo. Porque ele está colocando aqui a participação humana, né? E não os fios do telégrafo. E é com relação a esse 285 aqui que o Emmanuel aponta lá no livro Seara dos Médiuns, na lição número 38. Ok? Então, vamos para a pergunta 58. Duas pessoas que se evocassem reciprocamente poderiam corresponder-se transmitindo de uma a outra os seus pensamentos? Sim. E essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Viu só? Né? Então, a resposta dos espíritos é clara. Nós podemos nos comunicar? Sim. Se nós estivermos em sintonia, sim, acontece. Quando o Joseph Banks Heim estudou e fundamentou, né, os experimentos com as chamadas cartas Zener, né, demonstrando a capacidade de algumas pessoas de acertarem, né, muito acima do normal a probabilidade de elas acertarem que carta que era, se era um círculo, se era onda, ou o que fosse, né? Você tinha duas pessoas, um dos experimentos era esse. Uma pessoa via e falava assim, eu estou, né, mentalmente só, estou olhando uma carta que tem um quadrado no meio. Aí a outra lá, que estava em sintonia com ela, falava, ele tem uma carta com o quadrado. Aí eu falo, agora eu tenho um círculo. Ele fala lá, ele tem um círculo na mão. E os experimentos deles eram tais que, quando você tinha 25 cartas, 5 de cada tipo, né, embaralhada aleatoriamente, você abre um baralho novo e faz tudo direitinho, né, assim, de tal forma que ninguém sabe que carta que vai aparecer. A chance de você acertar é 5 em 25. Né? Muito bem. Invariavelmente, as pessoas que tinham a percepção extrasensorial, que foi o nome que o Heine deu, né, para esse fenômeno, a pessoa tinha percepção extrasensorial, né, que vai além dos nossos sentidos físicos, aqueles conhecidos, que é olfato, a visão, né, paladar, audição, o tato. Então, a chance dela acertar era 5, mas a que tinha a percepção extrasensorial acertava 15, 18, 20, 25, e não acertava uma vez só. Acertava muitas e muitas e muitas repetidas vezes, de forma tal que as leis da probabilidade eram derrogadas pelo fenômeno. Né? Então, é possível? É possível. E ele fala mais ainda. Vai chegar uma hora que esse será o principal nível, né, de correspondência entre os humanos, entre as pessoas vivas. Aí o Kardec faz uma outra pergunta. Vai acabar a telefonia, né? Vai acabar a telefonia. As telecomunicações vão As para o Beleléu. telecomunicações.
Os engenheiros de telecomunicações que se preocupem. E os de internet também, viu? É. Questão 58A. Por que não poderá ser praticada desde agora? Já é praticada por algumas pessoas, mas não por todos. É preciso que os homens se depurem, a fim de que seus espíritos se desprendam da matéria, e isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus. Até lá, a telegrafia humana continuará circunscrita às almas de escol, às almas desmaterializadas, o que raramente se encontra na Terra, dado o estado dos habitantes do planeta. Simples assim. Qual que é a primeira coisa que a gente faz, né? A gente quer saber o íntimo da pessoa. E a gente fica perguntando por quê? Porque a gente julga. Imagina se eu tivesse a oportunidade, dado as minhas condições, de ficar me imiscuindo no pensamento dos outros. Saber o que o outro vai falar, o que o outro vai estar pensando. Por quê? Porque os pensamentos levam também os nossos sentimentos, né? O pensamento ele está ali, né? Vamos dizer assim, aquela ondinha que nasceu da nossa vontade, leva o nosso pensamento, leva o nosso sentimento, né? Então, é preciso, primeiro, que a alma dos homens se depure. O que quer dizer? Olha, seguinte, meu, nós vivemos num mundo de expiação e provas, né? Os espíritos que estão aqui não são nada bonzinhos. Então, vai demorar bastante. Ah, mas tem espíritos que podem, que estão no nosso meio, que são espíritos já bastante evoluídos? Sim. Eles têm condições de fazer essa comunicação telepática? Sim. No plano espiritual mesmo, né? Muitas vezes o André Luiz está só pensando, formulando as perguntas, mas o mentor espiritual dele, que está mais evoluído que ele, né, detecta todos os pensamentos do André Luiz. Por isso que a gente não pode se esconder no plano espiritual, não é? Agora, aqui a gente tem o cérebro físico, que é uma barreira. Mas se a gente não tivesse essa barreira, a gente ia estar eternamente julgando o outro, achando que o outro fez errado, descobrindo os segredos do outro e assim por diante. Então, não vai acontecer. É possível acontecer? Bom, sim. Quando a gente tiver a pureza do coração, né, quando nós já não nos importarmos mais com as vicissitudes da vida material, a gente vai poder fazer isso. Enquanto lá, vai ter muito emprego para engenheiro de telecomunicações, engenheiro que mexe com internet e outras coisas mais. Não nos preocupemos com isso. Pelo menos para nós, essa vida, com certeza não. É isso, gente. Aí nós terminamos esse capítulo do Livro dos Médiuns. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Senão, nós vamos voltar ao livro Seara dos Médiuns, né? E ler de novo, com todo esse conhecimento que a gente adquiriu aqui, e mais ainda, nos ligando a essa última pergunta, né, desse item 285, sobre a telegrafia humana, né, e a necessidade da nossa depuração espiritual, né? A gente volta nessa lição, agora com este conhecimento,
E depois, se ainda der tempo, a gente lê a seguinte, a lição seguinte. Comentários? Então, pronto, gente. Vamos para a próxima, então. O capítulo 38, faixas, reunião pública de 27 de maio de 60. Questão número 85, que é o item 285 que a gente acabou de ler. Comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. O pensamento é idioma universal, e compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Todo espírito na condição evolutiva em que nos encontramos é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou mais propriamente, a experiência, o estímulo e a inspiração. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. A inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Pronto, dá uma paradinha aí. Não é? Muito bem. Então, o Emmanuel está colocando aí para nós, né, que vivemos, na verdade, no oceano de pensamentos. Tem os nossos pensamentos, tem o pensamento dos outros, né? E ele, então, chama de, vamos dizer assim, a nossa comunicação, né? Nosso contato, vamos dizer assim, com o mundo ao nosso redor, é governado por esses três fatores, né? Que é a experiência, o estímulo e a inspiração. E que a experiência é o conjunto dos nossos próprios pensamentos. Ou seja, aquilo que vivenciamos, aquilo que acumulamos de conhecimento, né, interior, e que expomos essas nossas experiências através dos nossos pensamentos, que está em constante ação. Certo? E aí, e ela então representa o que somos, como pensamos, o que estamos sentindo, né? E isso é como aquela rádio que está em constante funcionamento. Nós estamos constantemente expondo aos outros quem somos, nosso modo de pensar e de sentir, o nosso modo de agir. Aí ele fala que vem o estímulo, né? Que é aquela circunstância que nos impede a pensar. Bom, eu tenho um problema. Alguma coisa tem que ser feita para eu resolver este problema. Muito bem. Eu posso resolver o problema da minha própria experiência, certo? Então, ali está uma situação em que eu vou agir para solucionar um problema. Se eu tenho este conhecimento, e esse conhecimento é natural, né, eu resolvo rapidamente esse problema. Essas circunstâncias que me levaram a pensar para poder, né, resolver uma questão, mas às vezes eu não consigo resolver. Ou pode acontecer de eu ter a companhia de um espírito que vai me sugerir, olha, talvez a melhor solução seja essa, ou seja aquela, né? Às vezes, esse espírito não é tão amigo assim e quer nos ver errar, né? Aí vem
o que o Emmanuel chama de inspiração. E ele fala assim, a equipe, né, você juntar os pensamentos de todos aqueles, né, que aceitamos ou procuramos. Ou seja, nós aqui estamos reunidos no ideal de estudar e conhecer como que se processa a mediunidade, né? E como que você ter um tipo ou outro de assistência vai te dar resultados diferentes. Muito bem, nós aqui estamos unidos nesse tipo de pensamento. Agora, um outro grupo pode estar reunido, né, tendo como propósito preparar uma guerra, preparar alguma coisa que vai levar a sofrimento para um monte de gente. É possível? Claro que é possível. No mundo de expiação e prova, sim. Né? Então, ele chama assim, é a equipe dos pensamentos alheios, ou seja, de outras pessoas ou de outros espíritos, né? Que aceitamos, né? Ou procuramos, que é a sintonia mental. Certo? Se a minha sintonia mental está com um mentor espiritual bom, né? Ligado às falanges do bem, né? Do Cristo, bom, né? Que bom, graças a Deus que ele está me assistindo, né? Então, eu vou receber deles os pensamentos bons. Mas eu também posso me ligar com aqueles que, de uma certa maneira, né, se alimentam dos nossos vícios, dos nossos erros, né? E que a gente abre a guarda. Por quê? Porque a gente traz dentro de si isso, certo? Muito bem, vamos em frente. Tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita, uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Isso. Então, para de novo, né? Então, ele está falando assim para nós, olha, toda manhã, né, a gente se lava, a gente, né, escova dentes, faz as necessidades diárias, tudo normal. Então, a gente está cuidando do corpo físico. Então, nós nos dedicamos a atender aquelas necessidades, certo? Agora, quem vai mexer e ativar as coisas do espírito, né? Bom, aí ele fala de um livro, uma página, uma sentença, alguma coisa assim, vai despertar em nós determinadas ações, determinados sentimentos, desde que a gente se abra, né, a receber esses ensinamentos. Então, por exemplo, toda manhã eu mando lá as coisas do momento espírita. Às vezes tem algumas coisas que eu não gosto do que eles falam. Mas, na maioria das vezes, né, é muito bom o tema. E aquilo me prepara para o dia, né? Então,
é uma busca interior. O que eu quero? Que tipo de leitura que eu quero fazer? São os pontos, né, importantes, porque é a nossa mente que diz no que eu me interesso, o que eu quero efetivamente, como espírito livre que pode tomar decisões a respeito do meu corpo físico, da minha vida. Muito bem. Vamos em frente. Já deu 21. Nossa! Eu nem tinha percebido, viu? 1000 perdões, gente. Então vamos parar aqui no geralmente, tá bom? Peço 1000 perdões a vocês. Cecília está aí? Hoje ela não veio. Sim, sim. Ah, oi, Cecília. Oi. Tudo bom com você? Graças a Deus. Então tá bom. Você faz a prece de encerramento para nós, por favor? Sim. Obrigado. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, por mais essa aula muito importante para todos nós. E que nós possamos, no decorrer dos nossos dias, lembrarmos de tudo que conversamos hoje e aplicar para nosso progresso espiritual. Agradecemos a ajuda do nosso irmão Eduardo, que fica sempre na direção. Agradecemos a companhia dos irmãos encarnados e desencarnados que nos acompanharam. E que esta prece, Senhor, possa ficar na sala 1 para ajudar os nossos irmãos socorristas da casa para os pedidos que sempre chegam lá, toda hora. E assim, com o nosso coração repleto de gratidão, nós oramos a prece que Jesus nos ensinou, agradecendo por tudo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente linda. Boa semana. Boa noite, filha. Boa semana. Obrigado pela paciência. Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço, gente. Tchau.